Criativa, seja muito bem-vinda. Senta aqui comigo um pouquinho. Quero que você feche os olhos por um instante antes da gente começar. Respira bem profundo, alinha sua coluna. Imagina assim que você tem uns 6, 7 aninhos de idade, que você acabou de fazer um desenho bem lindo e ficou tão orgulhosa, tão maravilhada, que você correu para mostrar para sua mãe, para o seu pai, para sua professora. E aí veio aquele olhar bem rápido, aquele "que lindo, minha filha", bem automático que a gente já conhece. Ou pior, "ah, mas o céu não é verde, o céu é azul". "Ah, mas as mãos não ficam assim". "Ah, menina, desenha direito". Respira, abre os olhos e agora me conta assim, você lembra desse momento? Daquele friozinho na barriga, de quando você percebeu que o que você criou não era bom o suficiente? Sabe o que aconteceu ali? Você aprendeu que para criar tem que ter uma validação. Tem que estar certo, tem que servir para alguma coisa. E aí você cresce e essa voz ela acaba ficando mais alta dentro de você. "Ah, mas isso não vai dar dinheiro, você vai trabalhar com isso? A arte não paga a conta". Foca em alguma coisa que seja útil. Você ouve, mastiga isso dentro de você e internaliza como algo que é 100% verdade. Em algum momento você vai parar de criar. Ou pior, você só vai criar quando sobrar tempo, quando você já fez tudo que importa para outras pessoas, principalmente, quando você sente que merece. E esse senso de merecimento ele está completamente distorcido. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E se tudo isso que te ensinaram sobre criar for, na verdade, mentira? E se a coisa mais inútil que você pode fazer for, na verdade, a mais necessária para você nesse momento? Fica aqui comigo, porque eu já vou te mostrar o porquê. Seja muito bem-vinda a Uma Criativa, eu me chamo Carla Gonçalves, aqui no canal Águas da Carla, e hoje a gente vai virar a chavinha da nossa criatividade. Vamos entender por quê. Bem, você nasce e aí o mundo ele já está estruturado de uma maneira bem lógica, né? O esforço ele vai levar a um resultado que vai gerar valor. Você só tem valor se produzir resultado. E você só produz resultado se esforça do jeito que é certo. Então você está lá na escola e o que vai importar? Não é se você se divertiu desenhando, é se o desenho ficou bonito, se ganhou estrela, se a professora pendurou no mural das crianças. E aí você vai crescendo e essa cobrança só vai aumentando dentro de você. Vestibular você tem que passar. Faculdade, de alguma maneira você tem que se destacar. Mercado, você tem que ser produtiva. E o criar, bem, o criar ele vai virando, na verdade, aí um hobby, uma coisa que você vai levando, faz quando der, né? Só final de semana, terapia, só quando você está exausta, exaurida, sem força, sentindo dor e tudo mais, é que você vai criar, porque sabe que naquele lugar ali tem algo bom. Mas aí é que está o problema. A gente vive numa cultura que só valoriza o que é vendável, o que é útil, o que serve para alguma coisa, que vai agradar, né, outras pessoas em camadas mais superficiais, digamos assim. E aí é que está a ironia, porque as maiores revoluções da humanidade, elas nasceram da brincadeira, do que parecia ser inútil, do que não tinha realmente uma aplicação prática. Mas isso aí é algo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Antes eu quero te mostrar qual é o custo disso tudo para você. Sabe o que acontece quando você passa anos só criando assim, quando sobra um tempo para você, você acaba se desconectando de quem você é? Olha isso aqui. Isso aqui sou eu. São meus medos, são minhas questões, são minhas cobranças. Durante anos eu guardei tudo isso, porque não era bom o suficiente, porque não ia dar em nada, porque eu tinha aprendido que o criar precisa de um resultado. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui ficando cada vez mais vazia, mais ansiosa, mais perdida. Entrei nas minhas crises de endometriose, que vocês já sabem. Porque quando você não deixa o inconsciente falar, ele vai gritar de outras formas. E aí que entra Jung maravilhoso, como sempre. Carl Jung, ele foi um psiquiatra suíço que acabou revolucionando toda a psicologia, porque ele descobriu algo que é fundamental, que o criar é da forma ao que vive nas sombras da nossa alma. E ele chamava isso de inconsciente. Tudo que você sente, mas não consegue nomear. Tudo que você pensa, mas não tem coragem de dizer. Tudo que você é, mas acabou esquecendo de alguma maneira. E sabe como é que o inconsciente vai se comunicar? Ele vai se comunicar através dos símbolos, através das imagens, através da criação. Por isso que quando você desenha, você escreve, você pinta, você dança, se expressa, mesmo sem saber o que é que você está fazendo ali. Algo dentro de você acaba relaxando. Você está dando voz ao que não cabe na palavra. Não dá para racionalizar. Depois vai ser racionalizado, mas no processo não dá para entender também. E aí é que está o pulo do gato. O inconsciente não vai se importar se você é boa ou não na sua prática no desenho. Ele não espera que você vá ter técnica, ele não quer aprovação. Ele só quer existir através de você. E eu dizia assim, que aquilo que você resiste, persiste.
Então aquela vontade de criar que você ignora, aquele projeto que te assombra há anos, aquela ideia que não te deixa em paz, é o seu inconsciente batendo na porta. E toda vez que você diz assim, mas não tá bom o suficiente, você vai trancar essa porta do consciente. Mas o inconsciente ele vai continuar batendo, só que agora em forma de ansiedade, de insônia, de sensação de vazio, de desequilíbrio. Porque o que não vira criação vai virar sintoma. Agora, tem uma pesquisadora brasileira incrível que passou anos estudando como é que as obras nascem. Cecília Almeida Salles. Ela analisou os cadernos de Picasso, as rasuras de Clarice Lispector, os estudos de Frida Kahlo. Ela descobriu algo que é revolucionário pra gente. Que nenhuma obra nasce pronta, amigas. Na verdade, o criar é uma faxina que você desorganiza para depois entender. O que é confuso, eventualmente vai sair de um conflito e te dá a noção do que você está vivendo. O caminho criativo, ele é um negócio meio torto mesmo. E Cecília chamou isso aí de redes de criação. Ela não vai ser uma linha reta do ponto A para o ponto B. Ela vai ser uma rede, tipo um labirinto, uma coisa assim, bem frenética, vários nós que se juntam. Você faz um rabisco, ele te leva a uma ideia que você descarta, que depois você abre outra possibilidade, você vai voltar para o primeiro rabisco, depois você vai ver diferente. É uma bagunça linda, mas você só entra nessa rede quando você para de exigir que o primeiro passo ele já seja perfeito. Porque se você pegar isso aqui, você vai ficar paralisada pensando, mas isso fica feio. Você está pensando lá no final, você não está pensando no processo. Você nunca vai entrar nessa rede, você nunca vai descobrir o que poderia acontecer. Porque a criação, ela não acontece na sua cabeça, ela acontece nessa conexão da mão, no gesto, no erro, no vou tentar de novo, vou me abrir para o inesperado. Então, quando você se cobra de fazer certo, você está matando o processo antes dele começar. Mas sabe quem entendeu isso de forma muito clara, nítida e aplicou lindamente, muito antes de Jung e de Cecília? As pintoras naif brasileiras, minhas amigas. Janira da Mota e Silva, filha de imigrantes pobres, ela trabalhou como operária, empregada doméstica, nunca teve uma aula de arte na vida e pintou a vida, as lavadeiras, os trabalhadores, as festas populares. Tem coisa mais linda? Não tem, minha gente, pelo amor de Deus, se inspire. Maria Auxiliadora da Silva, empregada doméstica a vida toda, ela só começou a pintar aos 46 anos de idade e criou uma explosão de cores. Favela, os bailes, a beleza que ninguém via. Chico da Silva, pescador, analfabeto, ele pintou seres extraordinários, peixes voadores, mundos que só existiam na cabeça dele. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas nunca esperaram por estar prontas, por ter uma formação, ter o material certo, ter aprovação. Elas fizeram o que podiam com o que tinham e mostraram para todo o mundo o que é arte raiz. Elas pegaram o que tinham e criaram. Porque para elas o criar não era separado do viver, não era um hobby, não era quando sobra tempo, era urgência, era a necessidade da alma. Eles entendiam aquilo como um respirar. E eu sei que dentro de você existe um pulsar desse tipo, que existe uma partezinha sua que quer resgatar aquela menina que pintou, que desenhou, que foi de alguma maneira tirada do seu lugar de criação. Assim como esses artistas mudaram a arte brasileira, com obras em museus no mundo inteiro, influenciando gerações de artistas, você também sente que tem algo para ser trazido à tona, para mudar o que é a sua realidade e a realidade das pessoas ao seu redor. Elas criaram porque elas não tinham como não criar. E eu sei que você sente isso dentro de você também. Lembra que eu disse que a gente vive numa cultura que só valoriza o útil? Deixa eu te contar umas historinhas aqui então. Em 1968, um cientista da 3M estava tentando criar uma cola super forte. Ele fracassou. Então ele criou uma colinha bem fraquinha que grudava, mas saía fácil. Parecia bem inútil, não era o que eles queriam. Até que o outro cientista, que cantava no coral da igreja, estava super irritado porque os papeizinhos que ele colocava para marcar as músicas ficavam caindo do livro. Aí ele pensou, e se... Aí nasceu o Post-it. Hoje já são bilhões de vendas em dólares. Uma coisa que nasceu do fracasso para uma necessidade boba. E aí, nos anos 30, a gente vai ter uma empresa que criou massinha para limpar papel de parede. Só que ninguém usava papel de parede naquele momento, né? É um produto que parecia super inútil, até que a cunhada de um dos donos, que era professora da escola, viu as crianças amando brincar com aquela massinha. Aí tiraram a função útil e transformaram em brincadeira que era excelente para o desenvolvimento das crianças. Hoje a gente tem a Play-Doh, que é um ícone mundial. Milhões de crianças que têm acesso a isso, inclusive a minha filha. Uma coisa que nasceu quando eles pararam de procurar uma utilidade. E aí, em 1986, Steve Jobs comprou a divisão inútil da Lucasfilm, que era um bando de nerd que queria fazer desenho animado por computador. Aí todo mundo disse, isso não vai dar em nada, é caro demais, ninguém vai querer isso. Aí eles continuaram, porque amavam criar desse lugarzinho assim, bem da brincadeira mesmo, por experimentação. Temos aí a Toy Story.
Procurando Nemo, Up, divertidamente. Hoje, a Pixar revolucionou o cinema. Bilhões de dólares. Tá vendo o padrão aí? As maiores revoluções não vieram de gente tentando ser útil. Elas vieram de gente brincando, experimentando, estando presentes, criando sem saber onde é que ia andar. Porque o fato é que quando você cria com cobrança, você só consegue ir até onde a sua mente racional vai alcançar. Mas quando você cria de forma livre, você acessa algo que é muito maior, que é o seu inconsciente, é a rede, é o inesperado e, na minha visão, é a sua essência, a sua alma. E isso vai fazer completa diferença na sua autenticidade e no desenvolvimento do seu processo criativo de um lugar muito mais maduro. Então, o que é que você vai fazer com tudo isso? Primeiro, pega aquele caderninho especial, aquele caderno que você está guardando e tentando desenvolver aquela ideia até ficar perfeita. Abre ele numa página qualquer e faz o traço mais feio que você conseguir. Tipo assim mesmo, bem horrível, bem de propósito. Porque você vai precisar quebrar o encanto, quebrar a ideia de que aquele caderno, ele é sagrado, que você precisa merecer esse caderno, que ele só vem nos momentos mais especiais possíveis. E aí, amiga, você vai fazer outro rabisco, e outro, e outro, e outro, sem pensar, sem julgar, só deixando a sua mão se mover. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai se encontrar com o interessante. Não porque você planejou, mas porque você permitiu. Como Jung permitiu o inconsciente. Como Cecília mostrou que os artistas permitem o erro. Como os naifes permitiram a vida ser arte. Como o Post-it permitiu o fracasso virar solução. Como a Pixar permitiu a brincadeira virar império. Você não precisa de um talento, você precisa de coragem para ser imperfeita. Você não precisa de tempo livre, você precisa de permissão interna. Você também não precisa criar mais nada que seja útil. Você precisa criar, porque a sua alma está te pedindo. Existem muitas ferramentas a serem acessadas a partir disso. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Você se reconecta com você respira, você vive. E quem sabe, dali não nasce o próximo Post-it, a próxima Pixar, a próxima revolução. Mas mesmo que não nasça, já valeu a pena. Você acessou esse lugar do criar, que é estar viva. Aquela criança que desenhava sem se preocupar se ia dar em algo, ela nunca foi embora. Ela sempre esteve aí dentro de você. Ela talvez só precisasse ouvir assim. Pode ser diferente do esperado. Pode parecer estranho. Pode até ter o rótulo de ser feio. Pode acabar não virando nada além disso. Mas isso aqui, tão seu, tão único, vai precisar existir. Porque o que você não cria vai ficar preso, vai te condicionar. E o que fica preso, congestionado, acaba apodrecendo. Não flui, não se multiplica, não muda. Então cria. Não porque vai ser útil, não porque vai ser bom. Porque, em essência, você sempre vai ser criativa. Lembra que o criar é o jeito que a vida se move através de você. Sem julgamento, sem cobrança, só criando. Saiba que eu vou ler cada comentário aqui embaixo. Se você criar algo, me marca no Instagram, @rojacarla, que eu quero ver, eu quero celebrar com você esse lugar de aprendizado. Um cheiro no seu coração. E lembra, você já tem permissão. Não se esquece de se inscrever no canal e lembra que a gente sempre tem conversas lindas sobre o criar aqui. Até mais!